Diga amém. Gente, a responsabilidade. Quem quiser sentar, pode sentar. Vamos, por favor, sente-se. É uma responsabilidade muito grande estar em cima desse altar. O altar da vida com Deus é um altar muito sério. Os nossos pastores são ministros sérios, onde eles entregam de Deus para as nossas vidas, e nós saímos daqui extasiados com algumas coisas que Deus toma a boca deles para nos ministrar. E quando essa responsabilidade é nossa, parece que a gente entra na pele deles às vezes, parece que a gente entra no pensamento deles às vezes, mas é no momento do temor que Deus ele começa a trabalhar, porque a gente, quando está aqui em cima, nós temos que entender uma coisa, que não é sobre nós que estamos falando, mas é sobre Ele. Não é sobre nós que vamos falar aqui, mas é algo que Deus, da parte dEle, para as nossas vidas. Abra comigo, Êxodo 4. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Deus tem coisa grande para fazer. Olha lá. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não veio ao seu encontro? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. O Senhor disse: jogue-a no chão. Moisés jogou-a no chão, e ela transformou em uma serpente, e Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão, pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou em uma vara na sua mão. Espírito de Deus, aqui está a tua palavra, que a tua vontade possa ser feita no nosso meio, que nós possamos, Senhor, ser impactados com a tua revelação nessa noite, porque estamos disponíveis aqui para te ouvir falar, Senhor. Então que não seja a minha boca, mas que seja a tua falando com a tua igreja, Senhor. Eu te peço, se faça presente aqui, continue presente nesse lugar. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A história de Moisés é uma história muito interessante, porque nós já sabemos que ele foi um homem que fazia grandes feitos através da presença do Senhor. E antes de falar sobre o tema da mensagem, eu quero passear um pouco com você na história de Moisés. Tem tema, né? Jesus, tem tema. Já falo o tema para vocês e vocês vão sair daqui com esse tema na mente. Vamos lá. Nós já sabemos que Israel, os hebreus passaram por uma grande crise, onde teve a escravidão, onde eles foram forçados a trabalhar como escravos para o faraó que foi levantado naquela época. E Deus tinha um plano com os hebreus. Desde quando José faleceu, Deus começou a concretizar o plano que Ele queria fazer com os hebreus ali naquele momento. Aquela libertação da escravidão aconteceria através de um libertador. Quem era esse libertador? Moisés. E nós vemos que ele nasceu e Faraó já decretou uma lei, manda matar todo mundo, manda matar todos os meninos. E porque está vindo o libertador aí. Mas é aquela coisa, a gente não pode parar o plano que Deus concretizou. A gente não pode parar o projeto que Deus começou a fazer na vida de alguém. Joquebede tentou esconder por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e viu que não dava mais para esconder, porque o menino começou a ganhar aparência, né? O projeto começou a ficar bonito, a ficar acessível, o projeto começou a ser visto, e ali ela não teve mais como esconder. E ela pegou o menino e colocou no rio Nilo, nós já conhecemos a história. E ele vai pelo rio, sem correr perigo nenhum. Por quê? Era o próprio Deus no comando daquele cesto. Não era simplesmente algo que ele estava sendo levado pelas ondas ali, não. Era Deus comandando o cesto, porque o projeto era dele. E se o projeto era dele, ele quem tinha o controle ainda. Se o projeto é de Deus, o controle ainda é dele. Pode sair da nossa mão, mas da mão de Deus não tem como sair enquanto o plano não for concluído.
E ali nós vemos que a filha de Faraó olhando, peraí, tem alguma coisa, tem um cesto ali. Ela pegou o cesto, viu um bebê chorando e era o Moisés. E ela fala, só que até então, o nome dele não era Moisés. Você vê que loucura, ele não tinha nome, né? O projeto tinha aparência, tinha beleza, tinha algum comportamento, tinha algum estereótipo, mas ele não tinha nome ainda. Mas antes do nome, sabe o que vem primeiro? A história. Antes do nome vem a história. Porque quando a filha de Faraó, ela chega, pega o bebê e ela fala, vai se chamar Moshe, ou melhor dizendo, Moisés, porque das águas eu o tirei. Êxodo capítulo 2, verso 10, coloca para mim. Se está na Bíblia eu acredito. Aqui ó, tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Então, você já pega uma coisa muito louca aqui nesse texto. Só nesse versículo dá para tirar todo um contexto. A Bíblia, ela é cheia de mistérios. A Bíblia, ela é cheia de coisas para a gente desvendar através do Espírito Santo. E eu lendo isso, e eu pensando, nossa, por que não nomearam o menino antes do rio? Por que não nomearam o menino antes do cesto? Por que não nomearam o menino antes da ameaça de Faraó, mandando matar os filhos homens que nasceram? Por que antes disso não deram um nome para ele? Porque é propósito. Porque é Deus. Quando Deus quer fazer, até o nome vem no momento certo. E ali nós vemos, ó, das águas eu o tirei das águas. Então aqui nós vemos que Moisés não é um nome que a filha de Faraó achou bonitinho e colocou no menino. Moisés, além de ser um nome, é uma história. E o problema da nossa geração é que a gente quer ter um nome primeiro antes de fazer uma história. O problema na nossa geração é que a gente quer ter um nome estampado em todo lugar, mas não quer ter experiência para contar. O problema da nossa geração é que nós queremos ter algo para passar sem viver. O problema da nossa geração é que nós queremos que o nosso nome seja notado, mas é o nome de Deus que vai fazer com que a gente tenha uma história, e essa história vai fazer com que o nosso nome seja notado. Mas antes do seu nome ser notado, o nome de Deus tem que ser conhecido através da sua história. Porque é a sua história que vai entrar em jogo aqui. É o que você viveu, é a experiência que você está passando para quem está te seguindo, para quem está te ouvindo, para quem está te observando. Porque nós, como servos de Deus e como filhos, somos observados em todos os sentidos. Nós somos notados em todos os sentidos. Então a nossa história, ela é contada através da nossa vida. Não é sobre o que a gente relata aqui em cima ou relata nos bastidores. É algo que estão vendo em nós. A filha de Faraó viu o bebê vagando no rio e falou, não, é Moisés, eu tirei ele das águas, então é Moisés. E ali nós vemos que Moisés foi crescendo no palácio da filha de Faraó. Não sei se era de Faraó, não peguei esse detalhe bem, mas era um palácio onde a filha de Faraó trabalhava, vivia ali. E nós já sabemos que o palácio é um lugar sagrado. O palácio é um lugar onde você tem que prestar reverência a um rei. E quem era o rei? O faraó que foi levantado naquela época. Mas tinha um rei que foi levantado ali, mas Moisés tinha um propósito com o rei dos reis. Moisés tinha algo com o rei dos reis. E nós já sabemos que para entrar no palácio tem que ter reverência. Tem que tirar o sapato para não entrar sujeira. Tem que se portar diante do rei, tem que se curvar, tem que bater continência algumas vezes em alguns reinados, né? Mas nós vemos aqui que Moisés cresceu nesse palácio. Moisés foi uma pessoa que ele cresceu com os grandes, mas por mais que ele tenha crescido com os grandes, o propósito que Deus tinha com ele era maior do que tudo isso. E ali a Bíblia fala que no capítulo 3, coloca o capítulo 3 para mim, por favor. Moisés pastoreava no rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Só esse versículo, por favor. Moisés pastoreava o rebanho de Jetro. Jetro era seu sogro. Mas
eu fiquei olhando isso aqui, eu falei, meu Deus, por que o rebanho de Jetro? Ele não tinha o próprio rebanho, Jetro não poderia pastorear as ovelhas dele mesmo? Mas era algo que Deus estava usando para guiar Moisés a pastorear uma nação, porque tudo que passa na nossa vida é com propósito. Eu não vou cessar de falar isso, tudo que a gente passa é com propósito. Moisés pastoreou algo que não era dele, mas fez com excelência e com responsabilidade, porque às vezes a gente não valoriza o que é nosso, mas a gente valoriza o que é de terceiros. O que não é nosso, a gente quer dar um valor, a gente não quer fazer nada relaxadamente. Por isso que quando a gente pega algo de Deus para fazer, a gente tem que fazer o melhor. A gente tem que fazer por inteiro. A gente tem que fazer 100% entregue. E ali Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, do seu sogro. E eu me peguei perguntando por que ele estava na terra de Midian. Porque no capítulo anterior fala que Moisés, ele cometeu um erro, um assassinato em ver um egípcio espancando um hebreu, e ele vai e assassina o egípcio. Mas eu fiquei pensando, ele errou. Mas se for para pensar por outro lado, foi um erro honesto, porque tinha uma paixão dentro do seu coração. Ele não entendia, ele não conhecia Deus tete a tete ainda, mas tinha algo queimando dentro de si sobre os hebreus. Tinha algo queimando dentro de si sobre o seu propósito. Por mais que ele ainda não sabia, ele viu o hebreu sendo quase alvejado por um egípcio. Ele falou, não, peraí. Ele matou, e para não ser descoberto, ele fugiu para Midian e habitou ali com o seu sogro. Mas até aqui foi a história dele. Até aqui foi a trajetória dele. Até aqui foi os planos dele, foi tudo que ele elaborou na sua mente. Mas quando chega no capítulo 3, a gente vê para onde Moisés vai depois daqui. Horebe, o monte de Deus. E quando ele chega no monte de Deus, é quando Deus se revela para ele. Vai chegar uma hora que Deus vai se revelar para nós de alguma forma, e essa revelação assusta. Essa revelação chega a deixar a gente arrepiado de cabelo em pé, porque não é algo que a gente está esperando. A Bíblia, não é a Bíblia que fala isso, mas nós cremos num Deus que é onipresente, um Deus que habita em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas por mais que Deus habite em todos os lugares, tem formas diferentes dele se manifestar. Tem formas diferentes do Espírito Santo trabalhar. Ele está aqui, ele está ali do outro lado da rua, ele está na zona leste, ele está na zona sul, mas ele está se manifestando de formas diferentes. E nesse lugar, no Monte Horebe, ele escolheu se manifestar através de um arbusto pegando fogo. E ali Moisés, nossa, que lindo, Jesus. E ali Moisés olhando fala, que é isso? Vou me aproximar para ver o que é. E Deus, opa, coloca o versículo 5, por favor. Versículo 5. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus, pois o lugar em que você pisa, terra santa. Onde que Moisés morava antes de Midian? No palácio. E quando você entra no palácio, você tem que fazer o quê? Deus santificou esse lugar. Deus transformou o Monte Horebe num lugar sagrado. Então, se Moisés está num lugar sagrado, peraí, tira a sandália dos seus pés, porque o rei aqui sou eu. Tira a sandália dos seus pés, porque a majestade aqui sou eu. Lá quem reinava era Faraó, mas aqui sou eu quem reino. Aqui sou eu quem dou as ordens. Aqui sou eu quem manda o recado e você só obedece. Se você não quiser obedecer, desce do monte. Mas não, Moisés ficou lá. Peraí, deixa eu tirar, porque eu estou diante dele. E Deus começa a passar para ele tudo o que ele estava planejando fazer com os hebreus. E ali é muito louco, porque Deus se mostrou para Moisés realmente. Só que Moisés teve medo, ele se escondeu de Deus. E uma coisa que a gente não faz quando estamos diante de um rei é se esconder dele. A gente, muito pelo contrário, a gente se dobra, a gente se prostra. Moisés viu tanto o poder de Deus, o tamanho do manifestar ali naquele monte, que ele falou, meu Deus, o que é isso? Eu estou com medo. Ele se escondeu com medo. Mas era Deus tratando com Moisés ali. Deus cria certas situações na nossa vida para que a gente possa ser tratados, para que a gente possa ser moldados por dentro. Porque
por mais que a gente pareça corajoso, a gente cometeu algo errado, a gente teve coragem para pecar, mas quando estamos diante de Deus a gente tem medo, mas é um medo bom, porque você está diante de uma majestade maior do que você. Você está diante de algo que é maior do que você, então você tem que ter esse temor. E ali Moisés teve, e Deus começou a falar com ele: você não me conhece? Eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e eu estou falando com você que eu vou levantar você para libertar o povo de Israel. Quem era você no passado, Moisés? Você cometeu um assassinato, tudo bem, mas é você que eu escolhi para essa missão, é você que eu escolhi para esse propósito. Você vai fazer algo maior do que isso. Você pastoreava a ovelha de Jetro, mas agora você vai pegar seu cajado e vai pastorear uma nação. Você vai guiar uma nação à terra prometida. É uma baita responsabilidade, porque era uma terra que Deus estava preparando para os hebreus. Deus estava preparando a terra prometida para que os hebreus desfrutassem da bênção que Deus estava preparando. E ali, vamos para o capítulo 4. Não, antes disso não vamos ainda, não vamos, deixa aí. E não vamos. E Deus falando com ele: vá até o homem mais poderoso dessa terra, o rei do Egito, e diga para que ele liberte o meu povo. Por quê? Eu ouvi a miséria do meu povo, eu ouvi os seus clamores, então eu obrigarei a Faraó a deixá-los ir. Se ele não os deixar ir, eu vou mandar uma praga sobre ele. Se ele não deixar ir ainda, eu vou mandar outra praga sobre ele. E se ele continuar resistindo, eu tenho mais pragas do que o que Faraó tem de paciência. Eu vou matar tudo que importa para ele, até que seja cumprido tudo que importa para mim. Eu vou fazer isso. Deus estava conversando com Moisés sobre algo que ele estava planejando fazer com o povo. E é uma conversa incrível, sabe? Porque você vê Moisés de 80 anos conversando com Deus que é eterno, sobre coisas que ele mesmo estava planejando fazer, não que ele iria fazer ou que ele estava pensando em fazer, mas que ele iria fazer, mas que ele estava fazendo. Grite para quem está do seu lado: ele vai fazer. Grita como se estivesse convencido disso: ele vai fazer. E Moisés, olhando aquilo, falou: peraí, quem é você? Nós não ouvimos muito sobre você desde os tempos de Faraó, do outro Faraó que te conhecia. Ele morreu, mas esse que foi levantado agora não sabe quem é você. Nós ouvimos o seu nome desde Abraão, Isaac, Jacó e José. Todos eles te conheciam, mas esse que foi levantado agora não sabe quem é você. Eu sou o que eu sou. Quem é você? Quem eu sou. Tá, legal, mas e se? Versículo 4, capítulo 4, verso 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, ou nem me ouvirem, e disserem: o Senhor não veio ao seu encontro? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. O Senhor disse: jogue-a no chão. Moisés jogou-a no chão, e ela se transformou em uma serpente, e Moisés fugiu dela. Porque é isso que você faz. Não importa quanta fé você tenha, tem coisas das quais a gente foge. Próximo versículo, por favor. Mas o Senhor lhes disse: estenda a mão e pega pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara na sua mão. Vá atrás daquilo que você estava fugindo. É um peso de responsabilidade. Você fugiu do propósito, mas vai atrás de novo que eu vou mudar. Você fugiu do propósito, mas vá atrás de novo que eu vou fazer, né? Porque o seu cajado, esse é só o primeiro sinal. Você nem viu ainda o que eu vou fazer com esse cajado. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. E eu pensando em casa, e eu buscando de Deus em algo para essa mensagem, Deus falando comigo: é para viver os cuidados de Deus? Então vamos viver os cuidados de Deus do e se para o que é. E todos nós temos uma classe mundial de e se. Os nossos pastores já foram, eu posso usar vocês como exemplo, né? Posso. Vamos lá. Os nossos pastores já foram alguém de classe do e se.
Porque no começo desse ministério, não foi algo do nada. Não, e se nós levantarmos uma igreja no Parque Novo Mundo? E se nós irmos na casa da Carla e buscar ela para cultuar com a gente, mesmo não tendo ninguém? E se a gente continuar tocando a obra? E se a gente comprar material de construção? E se a gente comprar cadeira? E se a gente mudar de lugar e ir para Soldado Francisco Tamborim? E se a gente começar a comprar ornamento? E se a gente sair de lá e ir para algo maior ainda, que é ali na Carlos Carrucini? E se o aluguel aumentar? E se? Às vezes Deus nos dá algumas razões para que a gente lide com certas situações antes de responder e se, com um monte de por que não. Então todos nós temos essa coisa do e se dentro da gente. Todos nós carregamos isso dentro de nós. Mas Deus quer nos transportar do e se para o que é. Deus quer nos transportar do e se para o que é. E aqui nós vemos que às vezes o e se, ele pode ser uma arma que o diabo usa para que a gente tenha medo de fazer o que a gente sabe no nosso espírito que Deus nos chamou para fazer. O e se é uma arma que o diabo vai entrar e vai fazer a gente ter medo do propósito. Então nós temos que saber ponderar essa coisa do e se. Moisés, conversando com Deus, perguntou e se? Mas Deus queria levar ele do e se para o que é. Aí a pergunta é, o que a gente faz com os e se's? Como que a gente lida com alguns e se's que a gente pergunta? E nós vamos ver isso aqui à luz da palavra. Nós vamos ver isso aqui através da boca de Deus falando com a gente. Quantos de vocês têm lidado com alguns cenários de e se e percebem que isso vai piorando na medida em que vão envelhecendo? Todo mundo. Alguns e se's que nós despertamos é o estopim para certas crises de ansiedade, é o estopim para certas crises de pânico. Mas Deus quer tratar com você no seu e se. Deus quer cuidar de você no seu e se. Mas antes de dele responder o porquê do seu e se, ele vai te mostrar o que você tem na mão. Qual é o seu recurso de agora? Ele vai lidar com isso para você. E nós vemos aqui que Moisés falando com Deus, e se eles... Então, Moisés não estava duvidando de Deus aqui. Moisés, ele não estava perguntando, e se Deus, e se você não conseguir? E se você não for grande? E se você não for poderoso? E se você não tiver pragas? E se você não tiver força? Não, ele estava dirigindo a dúvida dele para os hebreus. E se eles não acreditarem em mim e nem me ouvirem? Volta para o versículo 1. E se eles não acreditarem em mim e nem me ouvirem? Não se trata da dúvida de Moisés ser dirigida a Deus. Moisés teve medo dos hebreus. A quem ele devia ajudar? Os hebreus. Quem ele foi chamado para libertar? Os hebreus. E de quem ele duvidou? Dos hebreus. Você já parou para ver o quanto é interessante que a coisa que você mais tem medo pode ser uma pista para que você viva seu chamado? Então Moisés teve medo, mas é aquela coisa, tem algo que Deus trata dentro de nós, que pode ser algo gritando sobre o chamado e o propósito que a gente vai viver, e esse algo nos dá medo. Mas é aquela coisa, quando eu duvido da minha capacidade de fazer o que Deus me chamou para fazer, não é de mim que eu estou duvidando e nem dos outros, é de Deus que me chamou para fazer que eu estou duvidando. Mas eu não quero dizer que estou duvidando de Deus, então eu vou dizer, e se eles? Mas e se eu não conseguir? Eu não estou duvidando de mim, na verdade, porque eu não me fabriquei para isso. Mas se realmente por um momento eu entender que Deus me fez como Ele quis, que Ele me deu o que Ele quis, que Ele fez dentro de mim o que queria fazer dentro de mim, que Ele me colocou onde eu precisava estar e me plantou onde eu precisava ser plantado, se eu realmente acreditasse nisso por um momento, isso mataria o meu e se antes que ele saísse da minha boca. Então, qualquer visão que você tiver da soberania de Deus que não abra espaço para a sua luta, é uma afirmação falsa. Qualquer
crença que você tenha em Deus, ou o tipo de fé que você tem em Deus, que não seja amplo o suficiente para acomodar seus erros, é muito estreito. Qualquer adoração que você tenha a Deus que não seja grande o suficiente para levar em conta todas as falhas dentro de si mesmo, ainda é muito pequena, porque antes de Deus te chamar, eu já conhecia você. Antes de Deus te chamar, eu já sabia a sua história. Então não há nada que Deus não tenha visto sobre você antes dele falar com você. Não há nada que Deus não saiba sobre você antes dele te colocar para fazer o que ele queria fazer. Não há nada que Deus não tenha ouvido ao seu respeito que ele não saiba antes de te chamar para cumprir o propósito. Aleluia. Nós vemos aqui que Moisés era uma pessoa que estava conversando com Deus, pensando nos outros, porque era uma responsabilidade muito grande ele assumir os hebreus e levá-los até o outro lado da terra. É algo que às vezes a gente quer recuar, a gente quer, como que eu explico? A gente quer arregar, vou falar rasgado, a gente quer arregar. Vamos lá. A mais profunda insegurança na sua vida revela algo sobre o chamado que Deus fez a você. E a coisa que o inimigo mais resiste em você é algo que arde sobre o seu chamado, é algo que arde sobre o seu propósito. Então, nós vemos aqui que não é sobre Deus não conseguir, mas sobre eles. Mas é aquela coisa, Deus quer levar-nos do e se para o que é. Às vezes a gente perguntar e se pode ser produtivo. Pode ser produtivo. Como eu falei no começo, os nossos pastores, eles pensaram, e se a gente abrir um ministério? E se isso? E se aquilo outro? E se? Mas chega uma hora que a gente para de resolver problemas e começa a encolher Deus. Porque a gente começa a fazer planos, e nesses planos quem está no controle é a gente, né? Porque por conta do e se, quem toma conta do e se somos nós, porque a gente pensa no e se, a gente planeja o e se, e a gente concretiza o e se. Mas Deus, Ele trabalha com o que é. Eu vou pensar no meu e se, que eu tive essa semana. Na verdade eu tenho sempre esse e se comigo, vou falar, vai. Na verdade eu tenho sempre esse e se comigo. E se eu chegar na igreja, levantar minha mão, porque vocês vieram aqui para ver a glória do Senhor, certo? Vocês vieram aqui para ver a glória do Senhor. E se eu levantar a minha mão aqui e aparecer algo que não deveria ser visto, e você veio aqui para ver outra coisa, não sei o Senhor, tudo bem? Então eu vou abaixar um pouco a minha camiseta, porque o que é para ser visto aqui é a glória do Senhor. E se meu microfone estiver desligado? Tudo bem, eu tenho que ligá-lo. E se o retorno não estiver favorável? Tudo bem, Miqueias, aumenta aí para mim. E se? Só que chega uma hora que a gente para de tomar o controle da situação e encolhe Deus para o tamanho do cenário que está o nosso e se? E se eu pregar isso e a igreja não gostar? E se eu não for bem na pregação? E se eu começar a ficar nervoso em cima do altar? E se eu pregar algo aqui, alguém postar e tirar do contexto, falar que eu falei algo que eu não tenha dito aqui em cima, fora do contexto? É motivo o suficiente para eu sentar lá no último banco da igreja, ficar chupando o dedo cantando Waymaker sozinho. Meu Deus, é Deus de milagres. É o suficiente para eu me esconder com vergonha do problemão que causou o meu e se. Mas nós temos que entender o que é de Deus. Nós temos que chegar ao o que é. Mas para chegar no que é necessário que a gente passe pelo e se. É necessário que a gente passe pelo e se. E o que é que você tem na sua mão? O seu cajado? Mano, se você soubesse o poder que o seu cajado vai ter. O seu cajado é algo a mais. Eu queria poder continuar pregando, mas eu vou profetizar isso para você. O seu cajado é algo a mais. O seu cajado é algo a mais.
você está vendo o primeiro sinal somente. Não é nada do que eu vou fazer ainda na sua vida, Deus está falando. Não é nada ainda do 100% do que eu quero fazer, mas é só o começo. O cajado virou uma cobra agora, mas mal sabe você o que esse cajado pode fazer com a sua vida daqui para frente. Mal sabe você o que o seu chamado, onde o seu chamado pode te levar. Mas a gente tem medo, a gente quer fugir. Deus começa a criar vida, Deus começa a mostrar outros horizontes, e no primeiro sinal a gente já quer recuar. Não é para mim. Não, essa praia aí não é para mim. Não, chama outro. Deus não costuma trabalhar com terceiros. Se Deus chamou você para fazer, é você. Se Deus colocou você nessa missão, é você. Não adianta você querer fugir e querer passar a responsabilidade para outro. O cajado é seu. Faz jus ao que você tem na mão. O cajado é seu. Deus vai usar o que você tem na sua mão, mas você não vai dar o cajado para outra pessoa. Quem vai usar é você. Quem vai usar a sua autoridade é você. Mas Moisés, ele ainda não tinha visto quem ele seria ainda. Ele estava preso no o que era. Por isso que ele não queria experimentar o que é de Deus. Porque além dele estar preso no e se, ele estava preso no o que era. E o passado é uma coisa que às vezes nos mexe tanto com a nossa mente, que a gente esquece de focar no que está no presente, no que está no agora. O seu cajado pode se transformar em algo agora, mas daqui para frente o seu cajado pode ser outra coisa. Por que não? Por que eu não poderia usar o seu cajado para matar a sede de uma nação? Por que eu não poderia usar o seu cajado para levar o povo para o outro lado? O seu cajado é algo a mais. O que você tem na mão vai te levar a viver coisas sobrenaturais através do cuidado de Deus. O que você tem na mão pode te levar a exercer novos horizontes e novas funções, porque é o poder de Deus que está em jogo na sua vida essa noite. É o poder de Deus que rege a sua vida. Então, se Deus tem poder o suficiente para te levar a níveis maiores, então você não precisa temer a nada nem a ninguém. Você não precisa temer a nada e nem a ninguém, porque é Deus quem está no controle do seu cajado. É Deus quem está no controle do o que é. Entrega para Deus o e se, que Ele vai tomar conta do o que é. E eu me peguei pensando, enquanto eu estava estudando essa palavra, eu me peguei pensando, eu falei, meu Deus, a gente dá tanto valor ao futuro, a gente pensa tanto demais daqui para frente e esquece do que está no agora. Sendo que Deus nos deu o que a gente precisa para agora. Deus te deu um cajado com um sinal que é para agora. Mas esse cajado pode ser uma outra coisa quando você chegar no próximo estágio. O seu cajado pode ser uma outra coisa quando você passar para o próximo nível. Então, você tem que aceitar o chamado e ir. Porque uma coisa que Deus evita trabalhar é com gente ociosa e preguiçosa. Você está com um cajado na sua mão, então você vai usá-lo. Você vai usá-lo. Porque o que é que eu tenho para você está baseado no seu cajado. Está baseado na sua vocação que você foi chamado. Ah, mas às vezes eu não me vejo em cima do altar. Não, você pode não usar seu cajado em cima do altar. Mas pode usar seu cajado ali na porta. Pode usar o seu cajado na sua casa. Pode usar o seu cajado em todo lugar. Cada um tem uma vocação diferente, cada um tem um cajado diferente. Os pastores têm o cajado deles, eu tenho o meu, a administração da igreja tem o deles, os obreiros têm o cajado deles, e cada um usa da sua forma. Se Deus quiser aumentar o poder do cajado, Ele vai aumentar, mas o recurso que a gente tem é para agora. Do resto é Deus quem vai cuidar. Do resto é Deus quem vai fazer. Pare de medir o seu problema futuro com o seu momento presente. Porque o futuro não é seu, é de Deus. É Ele que conhece o futuro, você não. Então, entregue a Deus o e se, e Ele cuidará do que está na sua mão e do que não está no seu controle. Porque nós temos algo em nossas mãos que podemos usar, mas tem certas coisas que nós não podemos controlar. Existem coisas na vida que a gente não pode controlar, o clima é uma delas.
Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, por gentileza. Você pode fazer isso? Essa é a outra. Mas você teve fé para fazer isso. Você teve fé para vir até aqui. Mesmo com todos os motoristas ruins no caminho. Não, você não, os outros motoristas. É o que dizem aos filhos quando estão aprendendo a dirigir. Não é com você que eu estou preocupado, é com os outros, porque eles não têm a manha de dirigir. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Independente de toda a dúvida que gere na sua cabeça, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque tem pessoas ainda que lidam com cenários de si. Mas eu vou te mostrar aqui, à luz da palavra, o quanto você está se deixando ser entregue ao seu momento futuro, a ponto de você querer dar valor em problemas que você nem vai enfrentar. E se algo que você já estiver preocupado já estiver resolvido? E se algo que você está pensando tanto já tiver sido cuidado por Deus? A Severina falou que, olha, Deus está cuidando. Ela poderia ter pensado, e se isso, e se aquilo outro, e se Deus for maior? E se Deus for poderoso? E se Deus for grande? E se Deus tiver poder o suficiente para mandar recurso onde eu não posso? E se? Abra comigo, coloca aí Números 13. Eu vou te mostrar o porquê que o IC fez o povo no deserto, que era uma jornada de 2 semanas, ser transformado em um deserto de 40 anos. A Bíblia fala que Moisés enviou 12 espias para investigar a terra que emanava leite e mel, a terra que produzia leite e mel, mas 10 deles chegaram, reclamando da terra, falando, não, peraí, eu vi descendentes de Anak lá, os amalequitas vivem no Negueb, e os cananeus vivem à base do Jordão, à base do mar. Mas Caleb, ele silenciou todo mundo, ele falou, não, devemos subir e tomá-la. A terra é nossa, a gente deve subir e tomá-la, mas nós podemos fazer isso. O medo às vezes nos paralisa. Eu costumo dizer que o medo é o oposto da fé. Sabe aquela coisa do sinônimo e do antônimo no português? O medo e a fé são sinônimos e antônimos. São antônimos, na verdade, porque é um contrário do outro. O medo faz eu não querer colocar o pé, mas a fé faz eu colocar o pé antes do mar se abrir. A fé faz eu colocar o pé mesmo não tendo chão. E o medo me para no mesmo lugar. Eles foram até a terra, eles viram os frutos, eles viram que tudo que era dito sobre aquela terra era verdade, nada era um blefe, nada era mentira. Mas é aquela coisa, Deus não é uma pessoa com quem você trabalha dia e noite. Deus não é uma pessoa com quem você convive. Ele não mente, Ele não blefa, Ele não brinca, Ele sabe do que está falando. Então se Ele prometeu para você a terra prometida, é porque ela existe e você vai conquistá-la. Mas sabe qual foi o problema dessa geração aqui que foi espiar a terra? Que eles foram lá, chegaram, espiaram, viram os frutos, trouxeram os frutos, mas em nenhum momento eles falaram sobre Deus. Nem o próprio Caleb, que era o mais durão, nem o próprio Caleb, que era o mais corajoso. Onde está Deus no seu e se? Onde está Deus no seu e se? E se eu pregar aqui em cima e não correr bem? E se Deus te der o que falar? E se eu não conseguir fazer planos? E se Deus te mostrar o que você tem que fazer? Deus quem vai cuidar do seu e se. É Deus quem vai tomar conta do seu e se. E você vai chegar no o que é. Moisés, durante essa conversa com Deus, ele pensando, eu não conheço ainda como vai ser daqui para frente. Moisés não sabia quem ele era ainda. Você não conheceu o seu eu liberto ainda. Você não viu o líder dentro de você ainda. Você não viu alguém forte em Deus que não existe ainda. Você não viu nada disso, porque você está pensando no futuro. Você não está focado no que Deus te deu por agora. Mas
Deus quer te transportar do e se para o que é. Entregue na mão de Deus o seu e se, e Ele vai tomar conta do resto. Entrega na mão de Deus o seu e se, e Ele vai cuidar do que você não pode cuidar. Entregue na mão de Deus o seu e se, e Ele vai poder te levar mais longe do que você imagina. Quando você entregar nas mãos dEle, Ele vai saber como fazer. Ele vai te mostrar onde fazer parceria, onde se calar. Ele vai te mostrar aonde ir, aonde deve ir, aonde não deve. Deus vai mostrar tudo isso para você quando você entregar o e se nas mãos dele. E nós vemos que Moisés, ele nesse primeiro momento, ele perguntando: Deus, tá, mas e se? E Deus começou a mostrar alguns sinais para ele. O primeiro foi da vara se transformando numa cobra. O segundo foi o da mão dele que ficou leprosa. E ele entendeu, falou: não, eu vou. E nós já conhecemos a história de Moisés. Nós já conhecemos que Moisés, ele começou a guiar o povo no deserto. Ele teve alguns problemas? Claro que teve. Aqui está uma coisa que Deus não faz quando você começa a se preocupar. Quer que eu fale? Aqui está uma coisa que Deus não faz quando você começa a se preocupar. Ele não vai te acalmar dizendo: eu sou contigo, você não vai passar nervoso, você não vai conhecer, você só vai para lugares certos, você só vai conhecer pessoas certas, você não vai lidar com gente problemática, você não vai lidar com gente tóxica, você não vai lidar com pessoas que reclamam. Não, vai ter anjos guardando a vaga no estacionamento para você, até mesmo quando você vai para a academia malhar. Deus é bom. Deus é bom. Não, Deus não vai te acalmar falando isso. Deus só quer que você vá porque do resto Ele faz. Deus só quer que você vá porque o resto já está pronto. O resto é com Ele. E nós vemos que no capítulo 3 e no 4, nós vemos um Moisés. Nós vemos um Moisés temeroso, preocupado. Nós vemos um Moisés que ele não entendia o porquê que ele foi chamado até então. Mas quando ele começa a fazer o que Deus pediu para que ele faça, para que ele fizesse, ele já queria ter um nível maior de intimidade com Deus, um nível maior de cuidado. Porque lá no capítulo 33, nós já vemos outro Moisés. Não é mais aquele Moisés de sim. Não. O nível da conversa agora é outro. Porque nós vemos Deus falando com Moisés, falando: não, eu vou contigo, eu vou colocar anjos na viagem. Mas Deus, eu não quero anjos, eu quero a tua presença. Porque eu não vou sair daqui se a tua presença não for comigo. Ou seja, ele queria um cuidado maior de Deus na vida dele. O cuidado do próprio Deus, ele entendeu: não, ter anjo é bom. Ter anjo é bom, até aqui eu fui com anjo, mas agora eu quero a tua presença comigo. E ali Deus falando com ele, Deus conversando com ele, aquele papo, porque Moisés era uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus muito grande. E ali nós vemos que Moisés, ele falou: peraí, Deus, eu estou falando com você e andando com você há tanto tempo e não vi sua glória ainda. Mostra-me tua glória, eu quero ver tua glória, eu quero ver como é, tal. E Deus falando: tem certeza que você quer ver minha glória? E Deus falando: tem certeza que você quer isso? É porque o nível aqui já mudou. Quando a gente sai do e se, foca no que é e começa a viver as coisas que Deus nos planejou, Ele vai nos levar a níveis maiores de intimidade. E ali Deus falando com Moisés: tá bom, eu vou deixar você me ver. Eu vou deixar você me ver. Só que tem um porém. Vai para a fenda da rocha. Vai para a fenda da rocha, se esconde ali que eu vou passar e você me vê de costa. Eu já entreguei para Deus o meu e se. Ele me mostrou o que eu tenho na minha mão. Ele me guiou como eu uso o que eu tenho na minha mão. Ele cumpriu a promessa. Mas agora, o que faltou? Falta algo mais. O meu cajado já me mostrou o poder que Deus tem. O meu e se já está nas mãos dele. Mas ainda falta algo. Deus mandou Moisés ir para a fenda da rocha. E ali Deus passando, Deus mostrando sua glória, e ele escondido ali. Mas eu lendo aquilo, eu falei: meu Deus, por que ele foi para a fenda da rocha? Tem um exemplo muito grande aqui nessa passagem. Quem é a rocha na Bíblia? O próprio Cristo. A gente só vai experimentar os segredos de Deus quando a gente se posicionar na fenda da rocha. A gente só vai experimentar da revelação de Deus quando tiver posicionamento.
Moisés entregou o IC a Deus, ele viveu o que é, ele usou o cajado, ele viu o cajado dele fazendo coisas grandes, mas ainda faltava algo, faltava posicionamento, porque Moisés era o tipo de liderança que o egípcio chegava para ele e falava: não, eu não quero mais o maná, eu estou com saudade da cebola e do pepino. Peraí, líder, posiciona. Líder, pé firme, porque a autoridade está com você, o cajado está na sua mão. Então, você só vai conseguir ter esse posicionamento baseado em Deus quando você se firmar na fenda da rocha. E ali nós vemos que, eu já vou concluir, tá? Não vou falar demais, vou concluir. E nós vemos aqui que Deus, ele mostrou para Moisés onde ele devia ir. Ele guiou os passos de Moisés, ele levou o povo até onde tinha que dar, porque por conta de uma desobediência, ele não conseguiu entrar na terra prometida. Ele viu, mas ele não entrou por conta de uma desobediência. Mas ele fez a parte dele, ele cumpriu o propósito dele. Toda liderança tem uma insegurança. Isso não, e eu não estou falando só de liderança aqui não. Toda pessoa tem uma insegurança dentro de si. Toda pessoa carrega algo tipo e se. Toda liderança tem um e se, toda pessoa tem um e se. Você pode não ser líder aqui, mas você é líder na sua casa. Todo mundo tem um e se. E se eu não souber lidar com meu filho? E se eu não souber lidar com certas situações? E se eu não souber lidar com o marido, com a esposa? E se? Mas Deus te deu a vocação. Deus te deu a autoridade. Então está na sua mão. Use o seu cajado, que Deus vai te mostrar o que você tem que fazer depois disso. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita nessa palavra? Deus vai tirar você do deserto do IC. Deus vai tirar você de ficar reclamando no IC. Deus vai tirar você de ficar morrendo de sede no IC. Deus vai tirar você de ficar acorrentado no IC e vai te mostrar o que é. E o que é dele na sua vida nessa noite é a autoridade e o poder que está sobre a sua vida. Pouco me importa o que os outros vão falar. O que importa é quem me chamou. Quem me chamou é o grande eu sou. É o El Shaddai, é o Adonai, Elohim. O Todo-Poderoso já me mostrou o que eu tenho que fazer. Então eu estou com medo do quê? O que é isso na sua mão? O que é isso na sua mão? Joga no chão. Libera a palavra. Porque quando você liberar, vai se transformar em outra coisa. Quando você não guardar só para si e liberar para quem precisa, vai se transformar em outra coisa. O seu cajado é algo a mais, mas só vai ser algo a mais quando você o liberar. Agora, se você ficar recuando, não vai acontecer nada, só vai ser um cajado. Só vai ser um cajado, você vai ser limitado só ao que você está fazendo. Mas não, se você quiser ir a níveis maiores em Deus, joga no chão. Libera a palavra. Libera a sua vida exclusivamente, inteiramente na presença do Senhor, que Ele vai te levar. Libera a sua vida no altar de Deus, que Ele vai te mostrar como lidar com os ICs. Já não basta o nosso IC, ainda tem o IC de quem está do nosso lado. Porque Moisés era a pessoa que guiou o povo. Então todo o povo ali tinha alguma característica de IC. Mas Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar firmeza para que você lide de forma adequada com os ICs. Deus vai te dar estrutura para que você lide com os ICs que aparecem. Não só os seus, mas os de quem está do seu lado. Deus está chamando você. E se Ele te chamou para você, se Ele te chamou para fazer, quem é responsável é Ele. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Deus está falando nessa noite que tem pessoas aqui que ainda estão presas no e se. Tem pessoas aqui que ainda não viveram o que tem para viver porque estão presas no e se. Tem pessoas aqui que ainda não chegaram onde tinha que chegar porque estão presas no e se. Mas Deus está te levando ao o que é. Quando você se entregar para Ele agora, Ele vai te levar para o que é. Ele vai te levar a usar o que você tem na mão. Porque Ele não falha. Ele sabe como falar com você. Ele sabe como te passar as estratégias. Ele sabe como vai lidar com as situações. Enquanto você não sabe, Ele sabe fazer. Enquanto você não pode, Ele pode. Enquanto você não entende, Ele entende. Então deixa o e se nas mãos do Senhor, que Ele vai te mostrar o que é. Que você fique com essa palavra e que o Espírito Santo possa te confrontar nessa noite, para que você não viva mais acorrentado nessa corrente do e se, porque o que Deus tem com a sua vida é maior do que tudo.
O que Deus tem com a sua vida é grande demais para que você fique dentro do e se. O que Deus tem com você, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração, porque é muito grande, é mais grande do que qualquer palácio, é mais grande do que o tempo que você ficou na terra de Midian, é mais grande do que a experiência que você viveu até então, mas Deus quer fazer algo a mais, mas você tem que se abrir para Ele nesse momento. E eu vou fazer uma oração com você, e vou passar para o nosso pastor.